sou Walter Almeida, estamos na 4ª aula de trigonometria, para as turmas de matemática do 9º ano. Então nós vamos ver agora alguns exercícios, algumas aplicaçõezinhas, principalmente problemas que não envolvam os ângulos especiais, não é isso? Mas vamos lá. Primeiro, no triângulo retângulo, determine as medidas x e y indicadas. Use seno de 65 graus. Então observa que aqui já apresenta ângulo diferente. Cosseno de 65 graus e tangente de 65 graus. Então observa, nesse momento eu não preciso saber de cor. Ou ele vai me dar informação assim, tudo bem? Ou vai me dar uma tabela para que eu possa consultar. Então eu vou na linha tangente, na coluna 65, ou na linha 65, onde tiver tangente, e determino, de acordo com como a tabela tenha sido montada. A maioria dos livros já trazem separadinho e bonitinho. Então vamos lá. Então esse é o triângulo retângulo, e lembrando que trigonometria só pode ser aplicada no triângulo retângulo. Se você tiver uma outra figura, você vai precisar transformá-la no triângulo retângulo, tudo bem? Deixando essa dica já logo de cara. Mas nós temos o triângulo retângulo, então tranquilo. O ângulo de 65 graus é o que ele deu. Então eu já sei que o meu estudo tem que ser realizado por esse ângulo. Bem, em relação a esse ângulo, primeiro passo, classificar as retas. Cateto oposto, cateto adjacente, ou seja, está no mesmo lado. E a reta que não ajuda a formar o ângulo de 90, ela é sempre a hipotenusa. Tudo bem? Inclusive, até eu te deixo a dica. Se você apagar essa reta, perceba que o ângulo de 90 continua existindo. Então, a reta que você conseguir esconder sem eliminar o ângulo de 90 é a hipotenusa. É uma dica bacana, beleza? Então, primeira coisa, eu tenho a hipotenusa. Eu vou me lembrar, qual dessas relações, seno, cosseno e tangente, utiliza hipotenusa? Seno, que é o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, eu tenho x sobre 9. Bom, vou substituir o nome seno pelo valor que ele me deu. Seno de 65, 91 centésimos. Então, eu vou substituir 91 centésimos é o valor de x sobre 9. Detalhe, quando eu faço essa substituição, acabou o conteúdo trigonométrico. Aqui acabou. Agora é só resolver essa equação, que é uma equação do primeiro grau, uma proporção, caso você queira. O que está dividindo passa multiplicando. Então, você tem 9 que multiplica 91 centésimos. Esse vai ser o valor do x. Fazendo a multiplicação, 91 centésimos por 9. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 9, 81. 9 vezes nada dá nada, mais 8 dá 8. 2 casas decimais, 2 casas decimais. Então, 8 inteiros, 19 centésimos é o valor do x. Tranquilo? Bom, encontramos o valor do x. Se aqui eu já tenho esse valor, perceba que eu tenho o valor de duas retas, eu já posso buscar a terceira pelo teorema de Pitágoras, tudo bem? Porém, eu vou me valer da teoria do cosseno para poder encontrar esse novo ângulo, ok? Para que possamos treinar mais esses conceitos. Bom, o y é o cateto adjacente. Eu posso usar cateto adjacente e hipotenusa, ou seja, o cosseno, mas eu também já posso usar cateto oposto sobre o cateto adjacente, porque eu já sei o cateto oposto. Então, aqui, para resolver essa questão, eu poderia usar tanto o cosseno de 65 quanto a tangente de 65. Eu vou usar o cosseno por uma questão de ser, acredito eu, mais prático. Então, cosseno de 65 são 42 centésimos. Então, eu já sei que tangente de 65 ou 42 centésimos vale cateto adjacente, que ele chamou de y, sobre a hipotenusa, não é isso? Sobre 9. Terminou o conteúdo de trigonometria, o que está dividindo passa fazendo a operação inversa, então seria 9 que multiplica 42 centésimos. Esse é o valor a ser calculado. Então, 42 centésimos vezes 9, 2 vezes 9, 18, vai 1. 9 vezes 4 dá 36, com mais 1, 37. Desce o 3, não é isso?
duas casas decimais, duas casas decimais. Então, nós temos 3 inteiros, 78 centésimos. Feito isso, acabou a nossa questão. Então, você vê que é tranquilo, ok? É só uma questão de perceber qual conceito te entrega mais rápido o que você precisa. Se vai ser o de seno, se vai ser o de cosseno, ou se vai ser o de tangente. Aqui eu vou chamar a atenção de vocês. Os números com vírgula, não é isso? Aquele coleguinha que sofre de virgulite vai ter a oportunidade de melhorar o cálculo com os decimais, ok? Então vamos para uma segunda questão. Determine no triângulo retângulo ABC as medidas A e C. Bom, ele me deu o triângulo ABC, A, B e C, chamou a reta oposta de A de Azinho, oposta de B de 10 e a oposta de C de Czinho, é isso? E me garantiu que eu tenho 30 graus. Aqui, eu poderia muito bem usar aquela tabela que a gente construiu com frações. Porém, o enunciado me deu os números decimais. Ok? Na tabela trigonométrica completa, estará assim também, na sua forma decimal. Ok? Então, nós vamos trabalhar com multiplicação de números decimais novamente, certo? Então, façamos. Primeira coisa, escolhe o ângulo que você vai classificar e classifica as retas. A reta que está do mesmo lado do ângulo é chamada de adjacente. Nunca confundir com a hipotenusa. As retas que formam o ângulo de 90 graus são os catetos. Se esse é o adjacente, esse é o oposto. Bom, observa que a partir desse momento é só repetir o pensamento que fizemos aqui. Aplicar o conceito de seno, de cosseno e de tangente, nós chegamos lá. Bom, se eu tenho o cateto oposto, eu posso descobrir a hipotenusa. Usando oposto e hipotenusa, eu vou me lembrar, é seno. Então, seno de 30 ou 5 décimos, seno de 30 é igual ao cateto oposto, que nesse exemplo é o 10, sobre a minha hipotenusa, que é o valor de A. Então perceba que aqui eu vou precisar fazer uma multiplicação cruzada, certo? Quando não tem denominador, eu vou me lembrar que é 1. Então, 5 décimos vezes A dá 5 décimos de A. E 1 vezes 10 são 10. Tranquilo? Bom, o que está multiplicando vai passar a dividir. Então eu tenho que o A são 10 sobre 5 décimos. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Divisão de decimais. E a forma que eu estou lendo cada número decimal desse. Em momento nenhum vocês me ouviram falar 0,5, que é uma leitura comum. Particularmente eu não gosto, acho até errada. Eu prefiro que você use 5 décimos. Por quê? Porque o próprio nome já diz o quanto essa fração vale. E dividir uma fração por outra é mais simples que fazer a divisão por decimal. E olha só que interessante. Vou substituir 5 décimos pela fração 5 décimos. Então eu teria A é igual a 10 sobre 5 décimos. Professor, mas ficou muito feio. Ainda não, eu consigo piorar. Quer ver? A é igual. O 10, o numerador também pode ser uma fração. Eu posso pensar que esse 10 é 10 sobre 1. Tudo bem? Aí eu vou colocar esse traço em outra cor, só para vocês enxergarem uma coisa que é importante. 5 sobre 10. Ou 5 décimos. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Essa escrita e essa escrita, ela se equivale. Professor, mas ficou muito feio, é muito pior. Acho que não. Olha que massa, como é que se resolve a divisão de frações, para quem não lembra. 10 vezes 10, 100. 1 vezes 5, 5. 100 dividido por 5, 20. Então, nós já temos aqui o valor da primeira reta. Então, nesse exemplo, aqui vai valer 20.
Bom, eu poderia pensar tranquilamente no Teorema de Pitágoras para achar C. Mas nós vamos aplicar ou cosseno ou tangente. Se eu tenho cateto oposto e eu tenho hipotenusa, óbvio que eu vou utilizar o cosseno de 30. Então, cosseno de 30, vamos fazer em outra cor. Cosseno de 30 é igual cateto adjacente sobre a hipotenusa. O que está dividindo passa multiplicando. Então, 20 que multiplica é o valor do A. Bom, agora é só fazer essa multiplicação, correto? Acho que vou ter que fazer ela pequenininha aqui mesmo, hein? Na multiplicação por zero é só acrescentar no final. 2 vezes 6, 12. 13. Tenho 3 casas depois da vírgula, 3 casas depois da vírgula. Então, essa reta A, reta C. A foi a reta de baixo. Essa reta C vale 17 inteiros, 320 milésimos, ou 32 centésimos. Bom, então vamos para o nosso terceiro e último exemplo. Uma pipa presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 graus com o solo. Então vou começar a entender isso aqui. O cidadão está soltando a pipa. Perceba por que eu sou professor de matemática. Veja que meu desenho não ajuda muito. É uma pipa. Bom, o cidadão está soltando essa pipa, ela está lá no alto. Bom, forma com o solo 45 graus, então isso aqui deveria estar assim. Aqui tem 45 graus. O comprimento do fio são 160 metros. Então esse fio, 160 metros. O que ele vai me perguntar? Simples. Se aqui é o solo e ele sabe essa medida, ele só pode perguntar para mim ou a altura da pipa, que é o que ele fez, ou a distância projetada entre a pipa e a pessoa, não é isso? Mas ele me pediu a altura. Então aqui, depois de interpretar o problema, eu consigo perceber que eu tenho um triângulo retângulo, cujo ângulo médio é 45 graus, e ele está me pedindo, se eu for classificar essas retas, esse é o cateto oposto e essa é a hipotenusa. Então, qual é a relação que envolve cateto oposto e hipotenusa? O seno. Então, seno de 45 graus vale cateto oposto sobre a hipotenusa. Tu lembra o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2, né? Eu não lembro, não. Então, voltando aqui, pedir a vocês que cortem essa parte, tá? Amores da minha vida. Bom, temos então seno de 45 é a altura sobre 60. Como nós sabemos que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, substituímos. Então, se eu pudesse deixar uma dica para vocês, eu acho que eu posso, acho que eu tenho esse direito, seria essa, ok? Então, agradeço a vocês pela participação na aula de hoje. O conteúdo nosso foi dado, né? Termina por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado com qualidade, ok? Não se limitem a essas aulas da televisão ou no YouTube, se você estiver vendo. Deixa também a sugestão, procure seu professor, certamente ele vai explicar isso aqui muito melhor do que eu, ok? Procure outros vídeos na internet e estejam com a caneta da história de vocês sobre a mão de vocês, ok? Fiquem com Deus e até uma próxima.